Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. O ano começou, série nova. A gente está nesse dia chuvoso, né? A gente já estou conhecendo mais a minha cidade. A cidade está mais fria, estava até falando com Elias. Mas ano novo, a gente está iniciando uma nova série de sermões em Atos, denominada também a Grande Comissão. A gente vai percorrer os 28 capítulos, versículo por versículo, a gente vai pontuando. E aí, hoje, a gente vai pedir para que os irmãos abram a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1. A gente vai ler do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Os irmãos encontraram, amém? Vem falando o seguinte, em Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi levado para cima, depois de haver dado um mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhe falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber o tempo ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí, olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Pai, aqui nós te pedimos que o Senhor venha continuar realmente falando conosco, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos dar entendimento e discernimento. Portanto, Espírito Santo, seja feita a tua vontade. Que o Senhor venha nos convencer, que o Senhor venha nos consolar, que o Senhor venha nos animar, que o Senhor venha nos guiar nessa exposição. Que nós venhamos realmente falar aquilo que lhe apraz, aquilo que segue a tua vontade. Portanto, tira todo e qualquer embaraço da nossa mente, ou do nosso coração, ou dos nossos ouvidos. Que nós venhamos realmente nos concentrar para ouvir e para aprender e principalmente para praticar. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, antes de a gente adentrar nesse texto, é importante a gente saber algumas coisinhas sobre esse livro. A gente tem que identificar primeiramente o autor, e a gente entende, não tem nenhum problema, o autor, desde que realmente estava sendo oriundo, cânon, tudo bem direitinho, era
foi Lucas, na qual Lucas não era uma obra dupla, o mesmo evangelho de Lucas era uma obra única, onde que depois de passar por alguns critérios, resolveram fazer essa divisão, onde que tem o evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, e também tem Atos dos Apóstolos. E é interessante que esse Atos dos Apóstolos, essa própria nomenclatura, Atos, é algo vindo a coisas grandiosas. E uma das coisas que a gente poderia até acrescentar nesse texto em si, era, além de ser Atos dos Apóstolos, era Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Tendo em vista a manifestação do Espírito Santo, tendo em vista a descida do Espírito Santo, como o Espírito Santo guiava, como o Espírito Santo consolava, convencia. Então, o primeiro autor foi Lucas. E esse Lucas, quem é esse Lucas? Lucas, ele era um amigo chegado de Paulo, companheiro de viagem também e médico. Mas além de médico, a gente vai perceber que Lucas ele observa alguns detalhes. Médico, geógrafo, na horas vagas, vamos dizer assim. Ele fez um compilado, às vezes também até como esse papel de repórter, de entrevistar. Ele teve uma entrevista com Pedro, João, Felipe, e aí para escrever esse livro, para escrever esses atos, esses grandes feitos, e por conta disso ele fez esse compilado. E no primeiro versículo a gente observa que ele faz uma citação, e não é diferente da primeira citação lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3, ele vai falar a mesma menção para essa mesma pessoa, Teófilo. O que é que nós sabemos de Teófilo? A gente não sabe muita coisa de Teófilo, a gente pode supor, mas uma das coisas que eu acho interessante, o nome Teófilo, e aí vai até a dica aí para os filhos de vocês, que vocês querem ter, Teófilo, o significado é aquele que ama a Deus. Mas saber quem é esse Teófilo, existem várias probabilidades, mas uma delas era que ele se tratava de algum oficial romano de alguma importância. Até porque, como lá em Evangelho, lá de Lucas, capítulo 1, versículo 3, ele não fala de uma maneira tão pessoal, Teófilo. Ele fala excelentíssimo Teófilo. Então, Teófilo a gente não sabe ao certo quem foi, mas ele tem algumas linhas e uma das mais razoáveis, uma das mais fortes é essa, que ele se tratava desse oficial romano. E alguns assuntos desse texto, alguns assuntos desse livro. Primeiro é que esse livro ele fornece informações sobre as primeiras 3 décadas da existência da igreja, de como realmente ela deu início, de como realmente ela passou por alguns processos de plantação, a igreja de Éfeso e várias outras coisas, várias outras igrejas a gente vai observar o que é que aconteceu em Tessalônica. Então a gente observa aqui e aí depois a gente observa essas cartas até mais detalhadas das igrejas. Um dos outros detalhes dos assuntos é que Atos ele enfatiza que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel, há muito esperado, mostra que o Evangelho é oferecido a todos os homens, isso quer, judeus ou gregos. A gente vai observar, inclusive até em Atos 1:8, como vai ser um panorama da própria abordagem de Atos, de como começa em Jerusalém, depois vai para a Judéia, depois vai para Samaria, e aí, graças a Deus, chegou nos gentios, que inclui eu e você. Então, até os confins da terra é isso. A gente vai observar a manifestação do Espírito Santo nessa mesma intensidade. Começa num ciclo pequeno em Jerusalém, depois vai para um maior, que é Judéia, depois vai para Samaria, que era aquele povo, vamos dizer, abastardo, que eles não consideravam puro, porque tinha se misturado com a outra nação pagã. E por fim, chega aos gentios através da vida de Paulo, que realmente ele tem esse apostolado, né? Tem essa função, esse ofício. E aí o principal também do livro de Atos ele ressalta a obra do Espírito Santo. É uma das coisas que, se a gente quiser estudar pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, a gente tem que recorrer ao livro de Atos, porque lá em Atos a gente vai observar
na primeira pregação, milhares de pessoas sendo convencidas do seu pecado, se arrependendo, sendo batizadas. A gente vai observar a sombra de um apóstolo, a sombra de Pedro curando. A gente vai observar a ousadia, a intrepidez que eles tinham em pregar o evangelho. Mas isso aconteceu por um fator. E qual é o fator? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. E é isso que o livro de Atos ele vai se tratar. Sobre a data, a gente não sabe ao certo quando é que Lucas ele escreveu. Existem pelo menos duas suposições, que Lucas ele escreveu depois da queda de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Mas essa é uma abordagem que não é muito fácil assim, de se acreditar, até porque o livro de Atos ele termina de uma maneira brusca. E aí eu acho que como o Lucas ele é muito detalhista, ele iria ressaltar essa grande destruição. Mas como não terminou, ele não escreveu, o mais provável é que realmente ele tenha escrito antes de 70, depois de Cristo. Até por conta da morte, da morte dele, que foi em cerca de 80 depois de Cristo. Ele morreu, antes disso, aliás. Mas, partindo para o texto, eu peço para que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta. Atos, capítulo 1, do 1 até o 4. E o tema desse sermão é Jesus sobe aos céus. E essa subida e essa ascensão, a gente vai observar algumas coisas para nos trazer tranquilidade, para nos consolar, para nos confrontar. E a primeira fica justamente do versículo 1 até o versículo 4. Fala o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado um mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. E o primeiro ponto é justamente provas infalíveis. Ou, na sua tradução, também pode ter provas incontestáveis. Mas o que é que se trata dessa prova incontestável? O que é que aconteceu? Lucas está relatando para Teófilo algo que aconteceu durante esse espaço, há cerca de 40 dias, na qual Jesus Cristo ele vem anunciando a sua morte. É isso que se consiste o Evangelho. É você crer que o Verbo se fez carne, que ele habitou conosco, que ele morreu, que ele ressuscitou e que hoje ele está à destra do Pai. E que hoje ele realmente teve esse momento de ascensão, esse momento de exaltação. E aí ele está tratando a respeito sobre essas provas incontestáveis por conta dos aparecimentos aos discípulos. No versículo 3, ele fala, ao qual também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, com muitas provas incontestáveis. E é interessante que nessas provas incontestáveis ou infalíveis, a gente vai relatar o que é que aconteceu com esse termo de 40 dias, esses aparecimentos. Aqui a gente vai fazer algumas menções, até para a gente comprovar a existência desse ser que veio, o próprio Criador habitou conosco. E é importante a gente lembrar de que se isso fosse uma história fictícia, não iria acontecer o que realmente aconteceu em primeiro lugar. A primeira aparição, que até a gente estudou e fez um trocadilho sobre o primeiro cristão, mas sendo que o primeiro cristão, na verdade, é uma mulher.
cujo naquela cultura não tinha vez, não tinha voz. E se fosse algo criado, de modo algum iria datar, iria realmente ser relatado a respeito sobre isso. Iria colocar algum ser influente, tal como Nicodemos, que era influente sobre os religiosos. Mas a primeira aparição, isso a gente vai destacar, e aí eu vou colocar até, eu peço que, se possível, você leia também as referências quando chegar em casa. A primeira aparição no domingo da ressurreição foi para Maria Madalena. Onde é que a gente observa isso? Marcos capítulo 16, versículo 9 ao 11, e João capítulo 20, do 11 até o 18. A gente observa outro relato também, que estava tanto Maria Madalena quanto a outra Maria, em Mateus 28, do 1 ao 10. Isso tudo a gente vai falando e vai ser no domingo da ressurreição. Jesus Cristo ele fala que irá destruir o templo e 3 dias irá realmente reconstruir. O pessoal achava isso uma blasfêmia, achava isso ousado demais e não entendiam que ele estava falando, não era daquela obra do templo de Jerusalém, mas do seu próprio corpo, que ele padeceu, mas em 3 dias ele ressuscitou. E essa segunda aparição, a Maria e a outra Maria, pode ser que Marcos e João ele não tenham dado tanta ênfase à outra Maria. E Mateus ele tenha feito esse mesmo relato dessa mesma ocasião, né? Ele apareceu com os discípulos e uma das coisas que após Maria Madalena comentar, ele apareceu com os discípulos e o que ele fez foi resistir, segundo a sua incredulidade. Isso está lá em Marcos capítulo 16, versículo 14, onde que ele sentou, ele apareceu e há 3 anos, há mais ou menos 3 anos e no mínimo 40 dias, vamos dizer assim, 3 anos ele estava naquele momento, ele falando, olha, ensinando as coisas concernentes ao rei. É isso que vai acontecer. Eu vim, mas eu vou voltar ao Pai, eu vou voltar de novo, agora em glória, e reforçando. E Pedro, João, Tiago, que eram até os mais próximos, não estavam entendendo. E aí ele chega com relação a essa incredulidade. Poxa, olha só o tanto de coisa que eu estou fazendo. Olha só o tanto de milagre que eu fiz. Vocês observaram eu me transfigurando no monte. Vocês observaram um pouquinho. Imagine só o que é que vai acontecer no final, na segunda vinda. Vocês experimentaram, isso aqui é o aperitivo. O prato principal, ele vai vir ainda. E aí os discípulos não acreditaram e ele foi contundente com relação a isso. Poxa, não era para acontecer. Eu vinha falando, eu vinha premeditando, eu vinha avisando vocês. E essa prova infalível tem várias questões. Ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, tudo isso no domingo. Olha essa intensidade, olha só como era a vida de Jesus Cristo com seu corpo glorificado. Ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13 até o 32. Depois a Pedro em Jerusalém e aos 10 discípulos. Em João capítulo 19, João capítulo 20, versículo 19 a 25. E aí a gente observa só no domingo a quantidade de vezes que o próprio Cristo apareceu. A intensidade, como ele mostrou quem ele era, como ele comeu com os apóstolos, como ele sentou com os apóstolos. 1 semana se passou da sua ressurreição. Ele apareceu mais a quem? Ele apareceu aos 11 e repreendeu um cara que não creu. Quem é? Tomé. E uma prova incontestável, uma prova infalível foi essa, que pediu para que Tomé tocasse em suas feridas. Toque. E ali naquele momento ele creu. Ele repreende essa incredulidade, ele repreende a nossa incredulidade. Muitas das vezes, quando a gente observa todos esses fatos históricos, de toda essa comprovação, de olhar para a natureza e observar, poxa, isso aqui tem uma causa, e que causa é essa? Isso aqui não pode ter vindo de uma explosão, não, tem que ter uma causa, tem que ter um Criador.
A gente acredita que é o nosso Deus, a quem nós servimos. E não basta isso, a própria ciência atesta fatos. Vem fazendo alguns estudos, como DNA, égua mitocondrial, como design inteligente, que são estudos que comprovam a existência de um Deus e comprovam que as Escrituras estão falando há mais de 2000 anos atrás. E ainda assim a gente não acredita. E ainda assim a gente é incrédulo, semelhante a Tomé. E algum tempo depois ele ainda aparece para mais pessoas. Ele aparece no Mar da Galileia, aos 7 discípulos, em João capítulo 21, do 1 até o 25, no Monte da Galileia, aos 11, que é justamente ele faz a grande comissão, o envio deles, que é escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20, a 500 pessoas. Isso é relatado em 1 Coríntios, capítulo 15, ao versículo 6, e Tiago, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Essas são as provas incontestáveis, infalíveis, como ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Essa é a maior prova que pode nos consolar em dias difíceis. Essa é a maior evidência de que a nossa esperança é firme, de que a fé não é uma incerteza, mas sim a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. E ele mostra, durante esse espaço de tempo, ele está juntando mais uma vez os discípulos. Olha, os discípulos eles foram dispersos, e uma das frases que agora eu esqueci o autor, ele fala que até Satanás, até o diabo é o diabo de Deus. E é muito bom, é bem aplicado nesse momento, porque de certo modo o diabo foi usado para que o evangelho ele se expandisse, tendo em vista que durante 40 dias os próprios discípulos foram chamados, a estarem ali, a irem para Jerusalém, cada um tinha ido para a sua casa. Imaginem só comigo, se nesse momento que eles foram para casa, se tiverem compartilhado pelo menos essa boa notícia com uma pessoa. Cara, aquele mestre, aquele rabino, o Messias, aquele a quem nós seguíamos, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele foi disperso, esses discípulos, pelo menos esses 11. E aí eles estão retornando. E quando eles estão retornando, imaginem só se eles estão anunciando para mais pessoas. Os discípulos de Emaús já estavam indo de volta, frustrados, sem esperança. Aqueles quem ele depositava a esperança, poxa, esse daí o Messias tão esperado. E agora já não é mais, porque ele morreu. Nós vimos ele sendo levantado no madeiro, sendo humilhado. E Jesus Cristo aparece para eles. O que é que vocês estão falando? Não, como é que tu está vindo de Jerusalém, não sabe? E ele, não foi o que aconteceu, não. O Messias, aquele que nós acreditávamos que era vindo de Deus, infelizmente ele morreu, ele padeceu sobre Pôncio Pilatos. E agora, o que vai ser de nós? Jesus Cristo continua andando. E viu que realmente estava já tarde, o pessoal pede para ele parar. Não, para. Vamos comer aqui um pouquinho com a gente, descansa aqui com a gente. Nesse momento, Jesus Cristo se revela a eles. E quando se revela, eles realmente o adoram, têm esse entendimento. E é importante a gente pensar desse modo, porque Jesus Cristo ele passou pelo menos esses 40 dias trazendo de volta, unindo, fazendo com que as ovelhas fossem até o bom pastor. E é isso que a gente deve lembrar. Se eu e você estamos aqui, não é porque nós entramos num rebanho lá dentro, mas nós éramos aquela ovelha perdida, cujo bom pastor foi e nos resgatou para fazer parte desse rebanho celestial. E de tamanhas evidências, a gente vai para o segundo ponto. Ele apresentou provas infalíveis.
Essas provas realmente não tem como falhar. Por isso que por isso que Lucas, ao datar isso, ele está trazendo sempre a nossa lembrança, a nossa memória, tudo aquilo que Jesus Cristo fez. E essa memória ela tem um papel fundamental. A gente lembrar daquilo que realmente nos dá esperança. A gente tem que trazer à tona algumas promessas a respeito de Cristo, que é justamente o segundo ponto. Profecias a seu respeito. E eu peço para que você olhe o que está escrito no versículo 5. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Profecias a seu respeito. O Verbo se fez carne. Aquele que abriu o caminho já tinha anunciado. Olha, eu só estou preparando o caminho, eu não sou nem digno de atar as sandálias. Ele é o Cordeiro, é Ele que vai batizar não apenas com água. Eu batizo com água para remissão de pecados, mas Ele vai vir batizar com Espírito e com fogo. E essa citação que Jesus Cristo ele lembra o que João Batista afirmava a respeito sobre o Messias, está lá em Lucas capítulo 3, versículo 16, Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8 e João capítulo 1, versículo 33. E uma das coisas que a gente até falou nos encontros com Jesus, tema de um diáspora, a gente falou sobre o bom teólogo. O bom teólogo, ele aponta para o Messias. Ele fala, olha, eu não sou Messias, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Ele aponta para o caminho. E ele aponta justamente para aquilo que ele tinha recebido do alto. O bom teólogo, ele fala a respeito sobre isso. As profecias, Jesus Cristo ele está trazendo mais uma vez. Esse texto, ele é crucial. Por que ele é crucial? Porque as últimas palavras de Jesus Cristo aqui na terra, as últimas para os seus discípulos, as últimas. Imagine só você receber a última palavra de seu ente querido, sabendo que vai padecer ou sabendo que vai viajar. Você vai dar importância, você vai ouvir aquele conselho, você vai realmente atar dentro do seu coração, com todas as forças, para nunca esquecer. E as profecias a seu respeito, tem nesses 4 evangelhos, tanto os evangelhos sinóticos, quanto o evangelho de João, que tem essa ênfase na humanidade de Jesus Cristo. E a profecia a seu respeito, Jesus Cristo ele vem enfatizando bastante. 3 anos de discipulado intenso ali. Pedro e João e Tiago, mais próximos, tiveram intensivão. Os 11, mas aqueles sempre estavam ali mais próximos. Sempre estavam ouvindo a respeito sobre a parábola, ouvindo de maneira franca. Que é importante é que Jesus Cristo ele falava através de parábolas, tanto referente a uma profecia, como também para aqueles que não conseguem observar, por mais que esteja claro, eles não conseguem entender. Mas para os discípulos, ele explicava, olha, era isso que eu estava falando, era a respeito sobre isso. Então, existia pelo menos 2 multidões que seguiam Jesus Cristo. A primeira multidão realmente era a multidão, e aí a gente sempre enfatiza que a multidão ela não tem um CPF, ela não tem um rosto, é uma multidão. Mas não é para essa multidão que Deus ele nos chamou. É para ser discípulo. E por isso que a gente pode até voltar no versículo 4, que ele vai falando sobre Deus, ele estava falando sobre os discípulos a quem ele escolhera pelo nome, aqueles quem ele chamou pelo nome. Pedro, ou Simão, João.
E aí ele chamou pelo nome. Ele tem essa identidade, ele conhece. E é para isso que Deus, ele chama a mim e a você. Não para sentar a multidão, para ser apenas um consumidor. Para ver Messias, para ver Jesus como um guru, como um gênio, como algo que ele tem apenas a nos dar. E é importante a gente analisar o porquê que nós amamos a Deus. Será que a nossa oração é justamente o Pai Nosso de maneira certa? Aonde que a gente pede tudo aquilo nos mínimos detalhes? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou será que a gente pula essa parte e vai logo para o pão nosso daí hoje? Será que a gente ama a Deus com essa intensidade, com esse entendimento, sabendo tudo que Ele é? Que Ele é o nosso provedor, amém. Que Ele é o nosso Criador, amém. Mas acima de tudo Ele é o nosso Pai. É esse relacionamento que o próprio Jesus Cristo ele nos incita a ter. Foi assim que Ele começou, Abba, Pai. E essas profecias a seu respeito é o segundo tópico. A gente falou sobre provas infalíveis ou incontestáveis, profecias a seu respeito, e agora a gente vai falar sobre promessa do Espírito Santo. E para isso a gente vai do versículo 6 até o versículo 11, que vem falando o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhes, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Jesus Cristo está sempre trazendo a memória. Olha só o tanto de coisa que a gente já falou sobre as provas infalíveis ou incontestáveis, sobre a profecia a seu respeito e principalmente sobre a promessa do Espírito Santo. Jesus Cristo está falando a respeito sobre o Espírito Santo. Jesus Cristo ele falou, ele traz à memória os discípulos. A EBD parece que os discípulos estavam cochilando. Aquele momento da reunião do diáspora, parece que os discípulos não prestaram tanta atenção. Jesus Cristo ele está falando. Onde é que Jesus Cristo está falando? Em João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 26. João, capítulo 14, versículo 16 e 26, ele vai falando que ele vai para o Pai. Ele está falando sobre a sua ascensão, sobre o seu retorno. Mas ele fala o seguinte: olha, vocês não vão ficar desamparados. Eu vou enviar um outro ajudador, ou um consolador, ou melhor ainda, um outro advogado. E como é bom a gente saber que nós temos essa corte de advogado. A gente tem o próprio Cristo, o justo, como é citado lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. E a gente tem o nosso próprio advogado também, o Espírito Santo. E como a gente tem que ter ciência disso, para quando a gente for perante ao tribunal desse santo, justo juiz, nosso Deus, nessa prestação de contas, a gente vai se esconder atrás do nosso advogado.
Por mais que o nosso depoimento ou o nosso testemunho ele realmente seja contraditório, ou seja, nada agradável para a gente, a nosso favor, mas a gente vai lembrar que na audiência, quem fala por nós é o nosso advogado. E o nosso advogado é justamente aquele que filtra as nossas orações, o próprio Espírito Santo. É aquele que nos convence do nosso pecado, é aquele que nos consola, é aquele que nos anima, é aquele que nos adota e faz nos clamar, Abba, Pai. É esse o nosso advogado. Ele não é um advogado distante, pelo contrário, ele é um advogado presente em nossas vidas. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele também vai falar a mesma coisa, dando essa ênfase da ascensão, mas do envio do Espírito Santo. E a gente observa como Deus ele é perfeito, como Deus ele cuida da gente, como Deus ele se preocupa com seus filhos. E Jesus Cristo ele lembra, ele faz essa primeira, ele traz à tona essa lembrança da promessa, mas no versículo 6, como a gente falou, são as últimas palavras de Jesus Cristo, as últimas palavras do seu mestre. E parece que o pessoal não entendeu. Mas como assim, Anderson? Não entendeu? Não estou imaginando aqui o que é que posso falar, mas ainda não compreendeu. Ainda não compreendi. Olha só o que é que vem falando. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhes, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaura o reino de Israel? Os discípulos eles estavam com o olhar apenas nas coisas passageiras. É nesse momento que nós vamos ser libertos do jugo de Roma, nós vamos conquistar Roma, nós vamos invadir, vamos quebrar, vamos revolucionar. É a última palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando para ele algo precioso. E eles não dão a mínima bola para isso, ao que aparenta. Eles querem, não, quero ser liberto disso aqui. Eu quero realmente invadir, quebrar tudo lá em Roma, eu quero ser liberto. Não tem como viver sobre esse jugo. E muitas das vezes eu e você, mais uma vez, acaba querendo algo que apenas Deus ele tem a nos oferecer, não a presença dele. Jesus Cristo ele está fazendo essa missão, ele está lembrando. E é importante como Jesus Cristo ele chega com os dois pés no freio assim, para os apóstolos. Olha a maneira delicada que Jesus Cristo ele fala. Versículo 7. Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber. A vós não vos compete a saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Confia em tudo aquilo que Jesus Cristo ele fala. Hebreus 13:8 vai falando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquilo que o Antigo Testamento ele apontava, aquilo que as leis, os profetas anunciavam, realmente virou realidade. Aquilo que era sombra, a gente consegue ouvir. A gente consegue realmente ter esse entendimento. O verbo se fez carne, a palavra. E tudo aquilo que foi predito realmente se cumpriu. Alguns ainda vão se cumprir. É isso que a gente espera justamente na segunda vinda. Mas, diante dessas circunstâncias, ele fala para os discípulos, olha, não vos compete saber. Confie apenas na soberania de Deus. Confia que assim como Deus ele tem cuidado de vocês, desde a criação onde que de um casal idoso e estéril, veio nascer uma nação, aonde que foi escravizada, mas foi libertada.
e ficava nessa oscilação, escravizado e sendo liberto. Era escravizado por conta do seu senso de independência, de achava que conseguiria ser igual a Deus, e achava que conseguiria realmente ter uma vida totalmente alegre, sem viver para a glória de Deus. E o que acontecia era esse momento de escravização, né? Eles acabavam sendo escravos daqueles povos no qual eles queriam fazer uma aliança, uma amizade. E o próprio Cristo está falando para eles, olha, não vos compete a saber, apenas confie no Pai. Apenas confie em que Deus realmente há de guardar vocês. Ele fez essa promessa, mas os apóstolos, eles ficavam agora, e agora? O que é que eu faço? Jesus Cristo estava no momento de ascensão, foi elevado, e eles olhando, e ficaram olhando, poxa, mas e agora? É para a gente ficar em Jerusalém, o que é que vai acontecer? Sim, a gente tem ciência, de acordo com Atos 1:8, que nós iremos receber um poder. Mas esse poder é vindo de quem? Do Espírito Santo. E quem é esse Espírito Santo? É apenas uma força ativa, como muitas religiões acreditam? Não. É o ser pessoal. Tem sentimentos, tem vontades. E essa capacitação vinda do Espírito Santo vai fazer com que eles sejam testemunhas. Que é uma das coisas que é só interessante, a questão da semântica. No grego, testemunha vem de martírio, que automaticamente eles foram martirizados, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado. O único que morreu assim mesmo, com idade avançada, foi João, discípulo amado. Mas o restante foram ou apedrejados, como Estevão, ou foram mortos ao fio da espada. Essa capacitação vinda do Espírito Santo é essencial para a vida do crente. É esse poder, é justamente essa coragem e esse entendimento de que ao evangelizar, ao compartilhar essa boa notícia, não é você que vai fazer com que aquela pessoa seja convencida do seu pecado. Se aquela pessoa acredita firmemente ser pecadora, é uma obra vinda apenas e exclusiva do Espírito Santo. Não é por sua eloquência, mas sim oriunda, vinda do Santo Espírito, que convence o ser humano, que faz com que ele observe a sua depravação e caia em si, observando que é depravado e que não há nenhuma saída a não ser Cristo. E essa citação desses estados, né, dessas regiões, é o que a gente vai analisar no decorrer do livro de Atos, como foi mencionado. A gente vai observar um grande mover, a descida do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, a maneira como ele pregava, olha, esse Cristo que vocês estão falando é o mesmo que vocês crucificaram, é o mesmo que vocês mataram, então está tudo no nome de vocês. Caraca, meu irmão, eu matei o meu Senhor, eu matei o meu mestre, eu matei o meu sumo sacerdote. E agora? Mas ele não está morto, ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui proclamando essa boa notícia. Se arrependam-se, pois o reino de Deus é vindo. O reino de Deus está próximo. Aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado a Pedro estava aplicando para outras pessoas. Até a questão dos milagres, como a gente vai observar. Então, olha só o que é que acontece. A gente falou sobre provas infalíveis, sobre profecias, sobre a promessa do Espírito Santo. E tudo isso é o prólogo, como a gente chama, do livro de Atos. Mas quais aplicações que a gente pode ter? O que é que a gente pode tirar para aplicar na nossa vida? A respeito sobre esses 11 versículos, sobre essa introdução do que será o livro de Atos. A primeira aplicação
tenham certeza que Cristo ressuscitou, alicerçado em nosso coração, pois o amor permanecerá e acalmará você em dias difíceis. Lembrem que com Cristo ele subiu. Existem algumas linhas sobre essa ascensão. Uma delas é que Cristo ele é a oferta viva que tinha que subir aos céus como uma oferta agradável, como um cheiro suave, e que foi a oferta única e exclusiva por todos aqueles que creem. É a oferta. Como vem falando muito, 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto está um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação, como sacrifício, como oferta pelos nossos pecados. Como oferta, a ovelha, que era lembrado na Páscoa, a ovelha de um ano ainda tinha esse período que não tinha chegado nem à maturidade, que era totalmente inocente, que era sem mancha, teve que ser sacrificada para que o anjo da mortandade passasse por sobre aquele lugar e não afetasse, não tocasse nenhum primogênito. É o mesmo ovelha que morreu por mim e por você, para na prestação de contas a gente tranquilizar o nosso coração, pois nisso está o amor. Se perante a Deus nós não temos medo, mas se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. Isso está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 20. Maior é Deus que o nosso coração. Segunda aplicação tenham certeza que Cristo ressuscitou em sua mente, pois é a nossa garantia da vida eterna. Então, a ascensão de Cristo, assim como também a oferta, ela também representa algo que foi escrito justamente em João 14. Não se turbe o vosso coração, mas creiam em Deus e também nele, em mim. Pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. Tem um lugar para mim, tem um lugar para você, tem um lugar para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Jesus Cristo ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Creia que Ele foi, mas Ele apresentará um lugar. Que lugar será? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para você. Tenha certeza disso na sua mente, porque é isso que nos mantém vivos. É essa esperança na vida eterna. É essa certeza de que como Cristo ele vive, ele voltará. Terceiro, tenho certeza que Cristo ressuscitou e que hoje está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mais uma vez, essa figura do júri, quando o inimigo quiser intentar acusação sobre nós, quando o inimigo quiser colocar um inimigo ou algum enviado, quiser falar alguma coisa que ou em outros tempos cometíamos ou que infelizmente ainda estamos cometendo, nós viemos lembrar de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o próprio Filho poupou, antes a si mesmo doou por nós. Se Deus nos justifica, não há quem vá nos condenar. E a gente observa, sentado à destra, parece algo monótono. Não, sentado à destra é justamente nos absorvendo. Quando a gente vier e estiver na presença dele, ele vai falar:
está tudo no meu nome. O Anderson está no meu nome. O Elias, o Alexandre, Maílson, Maria, o Antuneide, cada um de vocês. Estão tudo no meu nome. E é justamente essas três figuras que a gente tem que se acalmar. Olha só o que está escrito no versículo 11. Varões galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? Tão certo quando vocês observaram Cristo, ele ser elevado, é que ele vai voltar. Cristo vai voltar. Olha só. Com todas essas certezas, não vamos ficar apenas olhando para o céu, mas vamos testemunhar com o poder do Espírito Santo até os confins da terra. Tenha certeza disso. De que no momento em que você foi chamado para estar nesse local, não é mero acaso, mas é uma obra vinda do Espírito Santo. E principalmente, aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele é fiel. Até porque nós somos pecadores, somos falhos, somos limitados. Mas ele irá cumprir a boa obra até a vinda de Cristo Jesus. Tão certo quando esses discípulos eles observaram Cristo indo, nós iremos observar Cristo vindo de encontro a nós. E que dia será? E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu peço que os irmãos venham. Está baixando a cabeça. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é, Pai. O Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus justo, um Deus santo, um Deus zeloso. Nós queremos te agradecer por o Senhor também ser um Deus provedor. O Senhor não apenas prover, como o Senhor é a própria provisão, Pai. Nós queremos te agradecer pela nossa firme esperança. Não está em nenhuma obra do ser humano, não está em nenhum cenário político, mas firme em Ti, ó Deus. Tão certo quanto o nosso Redentor vive é que Ele voltará. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela vida de cada um que se encontra. Que essa semente, ao ser lançada, venha realmente cair em solo fértil. E que se cair à beira do caminho, nós venhamos espantar as aves, cortar os espinhos, arar o terreno, para que a Tua palavra venha germinar e gerar bons frutos, Pai. Que nós venhamos testemunhar essa boa notícia com o poder do Espírito Santo. Que nós venhamos viver uma vida de capacitação vinda dEle, Pai. Que nós venhamos nos sentir consolados, que nós venhamos nos sentir amados, que nós venhamos nos sentir adotados, fazendo parte dessa família universal da fé. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha realmente ressoar para todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, venham perceber a quem nós temos crido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, seja conosco no decorrer dessa semana, abençoa os nossos familiares. É isso que nós te pedimos, Senhor. E desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.